Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, dos versos 15 ao 46. O pagamento de imposto a César. Indo então os fariseus, consultaram entre si como o apanhariam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus em verdade, e sem te preocupar com nenhum homem, pois não reparas na aparência dos homens. Dize-nos, portanto, o que tu pensas. É lícito dar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo a sua maldade, disse: Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe trouxeram um denário. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? Disseram-lhe: De César. Então ele lhes disse: Dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Quando eles ouviram essas palavras, maravilharam-se, e deixando-o, foram pelo seu caminho. No mesmo dia, vieram até ele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e o interrogaram, dizendo: Mestre, Moisés disse: Se um homem morrer não tendo filhos, seu irmão casará com a esposa dele, e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós 7 irmãos, e o primeiro casou-se com uma mulher, e faleceu. E não tendo descendente, deixou a sua esposa para o seu irmão. Da mesma forma o segundo e o terceiro até o 7º. E por último de todos morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será a mulher? Pois todos a tiveram. Jesus respondendo, disse-lhes: Vós errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição não casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos de Deus no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não lestes o que foi dito por Deus, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as multidões, ouvindo isto, maravilhavam-se com a sua doutrina. Mas os fariseus, quando ouviram que ele fizera emudecer os saduceus, eles se reuniram. Então um deles, que era mestre da lei, perguntou-lhe, provando-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Enquanto os fariseus estavam reunidos, Jesus os indagou, dizendo: O que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho? Eles disseram-lhe: O filho de Davi. Disse-lhes ele: Como então Davi, em espírito, lhe chama Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até eu fazer os teus inimigos por escabelo. Então, se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E nenhum homem era capaz de responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante nenhum homem ousou fazer-lhe mais perguntas. Mateus, capítulo 23. Jesus condena a hipocrisia dos fariseus e dos mestres da lei. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Tudo, pois, o que vos disserem, isso observai e fazei,
Porém não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Porque eles atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, mas eles nem com o seu dedo querem movê-los. Mas todas as suas obras eles fazem para serem vistos pelos homens. Eles fazem os seus filactérios mais largos e aumentam as orlas das suas vestes. E amam os lugares mais altos nas festas, e os principais assentos nas sinagogas, e as saudações nos mercados, e serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Mas vós não sereis chamados de Rabi, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E a nenhum homem na terra chameis de vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está no céu. Nem vos chameis de mestres, porque um só é o vosso Mestre, o Cristo. Mas o que for maior dentre vós, será o vosso servo. E aquele que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino do céu aos homens, pois nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e sob pretexto fazeis longas orações. Por isso recebereis a maior condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é um devedor. Tolos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre ele, esse é um devedor. Tolos e cegos, porque qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele, e por todas as coisas sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele, e por aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que está assentado sobre ele. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque pagam o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido as questões importantes da lei, juízo, misericórdia e fé. Essas coisas devíeis ter feito, e não deixar as outras por fazer. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o lado de fora do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de extorsão e transgressão. Tu, fariseu cego, limpa primeiro o que está dentro do copo e do prato, para que também o lado de fora seja limpo também. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de homens mortos e de toda impureza. Assim também vós exteriormente pereceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os túmulos dos profetas e enfeitam os sepulcros dos justos. E dizeis: se existíssemos nos dias de nossos pais, não teríamos sido com eles cúmplices no sangue dos profetas. Assim testificais contra vós mesmos, pois sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós então a medida de vossos pais.
Serpentes, geração de víboras, como podeis escapar da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, homens sábios e escribas. A alguns deles matareis e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós possa vir todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Na verdade eu vos digo que todas estas coisas sobrevirão sobre esta geração. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa é deixada desolada, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito seja o que vem em nome do Senhor. Marcos capítulo 12, dos versos 13 ao 44. O pagamento de imposto a César. E eles enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para surpreendê-lo em suas palavras. E chegando eles, disseram-lhe: Mestre, nós sabemos que tu és verdadeiro e não te preocupas com a opinião de nenhum homem, quanto mais com a aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus em verdade. É lícito dar tributo a César ou não? Nós daremos ou não daremos? Mas ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: Por que me tentais? Trazei-me um denário, para que eu a veja. E eles trouxeram-lhe. E ele disse-lhes: De quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: De César. E Jesus respondendo, disse-lhes: Dai a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E maravilharam-se dele. Então se aproximaram dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de um homem, e deixasse sua esposa e não deixasse filhos, que seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro tomou a esposa e morreu sem deixar descendência. E o segundo a tomou e morreu, e nem este deixou descendência. E o terceiro, da mesma maneira. E os 7 a possuíram sem deixar descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será a mulher? Porque os 7 a tiveram por mulher. E Jesus respondendo, disse-lhes: Porventura vós não errais em razão de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Porque ao ressuscitarem dentre os mortos, eles nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos que estão no céu. E quanto aos mortos que ressuscitarão, não lestes no livro de Moisés como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó? Ele não é o Deus dos mortos, mas é o Deus dos vivos. Portanto, vós errais grandemente. E vindo um dos escribas, ouvindo-os discutirem, e percebendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma.
e com toda a tua mente e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Bem, mestre, tu disseste a verdade, pois há um único Deus, e não há outro além dele. E amá-lo com todo o coração, com toda a compreensão, e com toda a alma, e com toda a força, e de amar ao seu próximo como a si mesmo, é mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: Tu não estás longe do reino de Deus. E nenhum homem, depois disso, ousou fazer-lhe pergunta alguma. E Jesus respondeu e disse, enquanto ensinava no templo: Como dizem os escribas que Cristo é o filho de Davi? O próprio Davi disse pelo Espírito Santo: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos por escabelo. Porque, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele então seu filho? E pessoas comuns o ouviam de boa vontade. E ele dizia-lhes na sua doutrina: Guardai-vos dos escribas, que adoram andar com vestes compridas e amam saudações nos mercados, e os principais assentos nas sinagogas e os lugares mais altos nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e, sob pretexto, fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. E sentou-se Jesus defronte do tesouro, e observava como a multidão lançava dinheiro no tesouro, e muitos ricos depositavam muito. E vindo ali uma viúva pobre, depositou 2 lépitos, que valem 1 quadrante. E ele, chamando a si os seus discípulos, disse-lhes: Na verdade eu vos digo que esta pobre viúva deu mais do que todos os que depositaram no tesouro, porque todos eles depositaram da sua abundância, mas ela depositou tudo o que tinha, todo o seu meio de vida. Lucas, capítulo 20, dos versos 19 ao 47. E os principais sacerdotes e os escribas procuraram lançar mão dele naquela mesma hora, mas eles temiam o povo, pois perceberam que ele tinha falado a parábola contra eles. E eles, vigiando-o, enviaram espiões, os quais se fingiam de homens justos, para o apanharem em alguma palavra, e o entregarem ao poder e à autoridade do governador. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, nós sabemos que tu falas e ensinas retamente, e que não fazes acepção de pessoas, mas ensinas o caminho de Deus verdadeiramente. É lícito dar tributo a César ou não? Mas ele, percebendo a sua astúcia, disse-lhes: Por que vós me tentais? Mostrai-me uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição? E eles respondendo disseram: De César. E ele lhes disse: Dai, pois, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E eles não puderam tomá-lo em suas palavras diante do povo. E eles, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Então chegaram-se a ele alguns dos saduceus, que negam haver ressurreição. E eles perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, Moisés nos escreveu que, se morresse o irmão de um homem, tendo esposa, e ele não deixasse filhos, seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse descendência a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou uma mulher, e morreu sem filhos. E o segundo a tomou como esposa, e morreu sem filhos. E o terceiro a tomou, e semelhantemente também os 7.
e eles não tiveram filhos, e morreram. E depois de todos, a mulher também morreu. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 a tiveram por esposa. E Jesus respondendo disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não se casam, nem se dão em casamento, nem podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Agora que os mortos hão de ressuscitar, até Moisés o mostrou no arbusto, quando ele chamou ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Porque ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para ele. Então alguns dos escribas disseram, respondendo-lhe: Mestre, tu dissestes bem. E depois disso, eles não ousaram perguntar-lhe questão nenhuma. E ele lhes disse: Como eles dizem que Cristo é filho de Davi? E o próprio Davi disse no livro dos Salmos: O Senhor disse ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos teu escabelo. Portanto, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Então, ouvindo-o todo o povo, ele disse aos seus discípulos: Cuidado com os escribas, que querem andar com vestes compridas e amam saudações nos mercados e os principais assentos nas sinagogas e os principais lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e, por aparência, fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. Lucas capítulo 21, dos versos 1 ao 4. A oferta da viúva. E ele, olhando para cima, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E ele viu também uma certa viúva pobre lançar ali 2 lépitos. E ele disse: Verdadeiramente eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, porque todos estes lançaram como ofertas a Deus do que tinham em abundância, mas ela, da sua pobreza, lançou todo o sustento que tinha. Lucas capítulo 13, dos versos 31 ao 35. O lamento profético sobre Jerusalém. No mesmo dia, vieram alguns fariseus e lhe disseram: Sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. E ele lhes disse: Ide e dizei àquela raposa: Eis que eu expulso demônios e realizo curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia serei aperfeiçoado. Todavia, eu devo caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não pode um profeta perecer fora de Jerusalém. Ó Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta a sua ninhada debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa vos é deixada desolada, e em verdade eu vos digo, não me vereis até que venha o tempo em que direis: Bendito é o que vem em nome do Senhor.